Olá, boa tarde. Vamos dar uma olhada nos principais destaques da manhã dessa terça-feira aqui na Câmara dos Deputados. A gente começa falando da reunião da CPI FUNAI-INCRA, reunião para análise do relatório final dessa comissão parlamentar de inquérito. O relatório traz aí uma proposta de reestruturação completa na FUNAI. A fundação passaria a assumir temas como a saúde, a educação indígenas, que hoje fazem parte da pauta dos ministérios, do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Em contrapartida, a FUNAI deixaria de ter, então, a decisão definitiva, a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas. Essa questão passaria a ser discutida num colegiado, do qual a FUNAI faria parte, também fazendo parte representantes do Ministério da Justiça. O relatório também traz indiciamentos para investigar desvios que vão ser encaminhados para a polícia e para o Ministério Público. Deputados de oposição apresentaram um relatório paralelo na manhã de hoje. Eles argumentam que ficaram de fora da direção da CPI, que não ouviu as organizações ligadas aos direitos dos indígenas, organizações que tiveram alguns de seus dirigentes indiciados no relatório final, como procuradores da República, técnicos da FUNAI, integrantes da pastoral indigenista da Igreja Católica. Vamos ouvir então o relator da comissão da CPI da FUNAI-INCRA, seguido também de um outro deputado que defende aí os direitos dos indígenas. O que nós queremos é que tudo que trate de índio esteja numa estrutura só, grande, forte, competente, não apenas, ou como a FUNAI funciona hoje, apenas preocupada em demarcação, também com demarcação, mas cuidar do índio, da pessoa do índio. Nós queremos isso, que a saúde e a educação esteja dentro dessa mesma estrutura para que de fato cuide disso. Não é falta de terra o assentamento, é a forma, o modelo, a corrupção, a incompetência, né, que se transformou em várias favelas rurais, com desvios de conduta de vários servidores, de organizações que de fato não cumpriram o papel como falam que não cumpriram. Todos os casos que foram levantados pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e que são objeto de operações da Polícia Federal e de operação e de investigação do Ministério Público, nenhum desses casos eles pautaram aqui para a CPI. A gente fez proposta para trazer para cá. Então o relatório, entendeu, é um libelo, entendeu, para fazer, para ampliar o discurso político ideológico contra a demarcação de terra indígena, contra a demarcação de território quilombola, contra a reforma agrária, né, e para poder avançar o agronegócio nas terras indígenas. Outro destaque da manhã de hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou de um evento ligado à Marcha Nacional dos Prefeitos, que trouxe aí centenas de dirigentes municipais a Brasília. O presidente da Câmara comentou a pauta trazida pelos prefeitos, que pedem uma nova repartição dos recursos arrecadados com impostos e contribuições. Ele disse que concorda, o presidente Rodrigo Maia disse que concorda com a necessidade de uma reforma tributária e também de uma rediscussão do Pacto Federativo aqui no Brasil, mas diz que antes disso é preciso aprovar as reformas que estão aí, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a reforma política. Vamos ouvi-lo. Na segunda etapa, depois da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da reforma política, a gente possa, enfim, já com uma sinalização de futuro importante para as contas públicas federais, pensar de que forma que nós vamos discutir o Pacto Federativo de verdade e a reforma tributária de verdade. Porque no discurso é muito fácil, mas como é que se faz uma reforma tributária onde todos têm problema financeiro hoje? É impossível. Quem é que vai constituir um fundo? Como é que o governo federal vai constituir um fundo para compensar estados ou para compensar municípios numa reforma tributária, se o próprio governo federal hoje tem um déficit que é crescente e uma previdência que será insolvente em curto prazo se nada for feito? Então, antes da reforma da Previdência e de outras reformas que organizem o Estado brasileiro, do meu ponto de vista, é impossível a gente conseguir fazer uma discussão verdadeira, não uma discussão demagógica. Demagógica e populista é fácil. Todos nós aqui entendemos como é que isso acontece, mas uma discussão séria sobre Pacto Federativo e reforma tributária, ela precisa ser feita depois que nós organizarmos o déficit da Previdência e outros problemas que foram gerados.
Sobre a reforma política, hoje de tarde tem reunião para análise do terceiro relatório setorial, um relatório com sugestões de mudanças no sistema eleitoral e também no financiamento de campanha. Na manhã de hoje foi lida em plenário a criação de uma outra comissão especial da reforma política, formada basicamente pelos mesmos deputados dessa comissão especial que está agora em vigor e que vai analisar uma proposta de emenda à Constituição com mais duas sugestões de mudanças da reforma política, a coincidência de eleições e o que chama a atenção especialmente, uma das propostas, né, de aumentar os mandatos aí de presidente, de governadores, de prefeitos. Não está claro ainda se isso poderia valer para os atuais mandatos ou não. A gente conversou com dois representantes, dois deputados que já foram nomeados integrantes dessa nova comissão especial da reforma política para falar sobre essas propostas. O objetivo da análise dessa PEC não é esse. É importante que fique claro que o objetivo não é isso. O objetivo concreto é que a gente faça uma economia processual. É uma PEC que já estava aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É uma necessidade da comissão que a gente possa debater questões que possam envolver emendas na Constituição e questões infraconstitucionais. Então, eu acho que é um arsenal maior que a gente vai ter para uma contribuição concreta da comissão na reforma política. Esta comissão especial terá o dever de dizer se é bom ou não, se é possível ou não unificar as eleições e se o tempo de mandato de 4 anos, de 3, de 5 ou de 6 anos, qual é o tempo de mandato necessário para se cumprir o mandato em favor do povo, realizando tudo aquilo que se comprometeu durante o processo eleitoral. E aí, lógico, que nós vamos discutir também a questão da reeleição, se é permitido a reeleição ou se nós colocamos um tempo de mandato igual a este que está ou superior, sem reeleição, com a unificação de eleições, que vai fazer também que haja uma redução do custo das eleições. Outra reforma que repercutiu na manhã de hoje aqui na Câmara, a reforma da Previdência, já foi aprovada na comissão especial, aguarda votação em plenário. O presidente dessa comissão especial, o deputado Carlos Marum, defendeu que o PMDB feche questão, o partido dele, feche questão a favor da reforma da Previdência, disse que espera que em breve o partido, a Câmara já tenha votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência. A gente conversou também com o líder do PT, que você vai ouvir na sequência, que disse que o governo ainda não tem os votos necessários para a aprovação da reforma. O PMDB vai fechar a questão, pelo menos é isso que eu defendo e tenho a convicção que vai acontecer, porque nós queremos demonstrar, inclusive à sociedade, que o nosso partido não vacila, nosso partido não é dado a vacilações quando estão em jogo questões tão importantes como o futuro do Brasil. Eu tenho certeza que a partir do momento em que os parlamentares tiverem o real conhecimento do que é esse novo projeto, que a população tiver o real conhecimento do que é esse novo projeto, nós aprovaremos a reforma com uma margem bem folgada de votos. Eu continuo acreditando em 350 votos favoráveis à reforma da Previdência. O deputado Marum está tentando fazer uma onda favorável à aprovação desse projeto, mas o que a gente tem visto é que não tem dado muito certo. Se o governo tivesse 308 votos, ele estaria já votando. Ele não tem ainda os votos. Ele não tem segurança desses votos. Então, nós estamos vendo muita pressão na base, muita pressão do eleitorado para que os deputados não votem a favor dessa PEC e eu acredito que a maioria não vai votar. São os destaques da manhã dessa terça-feira aqui na Câmara dos Deputados. Para você, uma boa tarde.